Eu planejei esse parto de um jeito e ele veio completamente diferente. Foi intenso, foi dolorido, mas mesmo assim foi muito, muito mágico, foi muito lindo. Oi gente, eu sou a Lois, sou mãe de 2 meninos, um adolescente, o Miguel, e um bebezinho, o Zaya, que tem 2 meses. Resolvi criar esse espaço para poder falar sobre a maternidade sem filtros, compartilhar as aventuras da minha segunda gestação e da criação desse adolescente, tudo sem filtro. E se você gosta desse tipo de conteúdo de maternidade real, eu já convido você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo e já deixar aquele like maroto. E bora pro vídeo. E esse vídeo vou falar nada mais, nada menos do que o meu relato de parto da minha segunda gestação. Então, começando ali, né, pelo início da gravidez, eu descobri minha gravidez no dia 18 de setembro de 2024. E desde o momento da descoberta da minha segunda gestação, foi uma montanha russa de emoções. Alegria, medo, ansiedade, tudo ali misturado. Zaya nasceu no dia 19 de maio de 2025, de 39 semanas e 3 dias, um parto cesariano, que não era o planejado, eu não queria o parto cesariana. E para falar sobre esse parto, por que chegou até o parto cesariana, vou começar ali falando sobre os primeiros sinais ali do trabalho de parto. Então, para falar desse começo, né, do trabalho de parto, a gente vai voltar lá para as 37 semanas e 4 dias, que foi quando aconteceu a saída do meu tampão mucoso. Quem já passou por isso, ou quem ainda vai passar por isso, já fica aí ciente. Quem já passou já sabe como é que funciona. Quando tem a saída do tampão mucoso, significa que o trabalho de parto ele começou. Porém, ele pode, né, levar aí horas, dias ou até semanas. Não necessariamente se é o tampão mucoso você já começa ali o trabalho ativo de parto. Você vai passar por fases até chegar ali à fase ativa de trabalho de parto. E aí o mais cômico de tudo isso é que no dia 15 de maio, que é o aniversário do meu filho mais velho, do Miguel, foi o dia que eu comecei a sentir contrações, né? Então, eram umas contrações assim bem dolorosas, mas eram suportáveis. Então, assim, eu falei, não vou pro hospital. Por quê? Porque numa primeira gestação eu fui, tive que voltar várias vezes, então eu não queria ter esse estresse. É muito estressante ir pro hospital, para fazer todos os exames, para voltar para casa e não entrar no trabalho de parto. Chega na fase final da gestação, você só quer ganhar seu neném porque a gente fica cansada, exausta. Porém, no dia 15 de maio, que foi quando eu comecei a sentir as contrações, junto com ela, eu tive presença de sangramento. E na minha primeira gestação, isso não aconteceu. Então, poxa, tem sangue? Vou me dirigir ao hospital. Então, eu fui crente já que ali eu já ia entrar em trabalho de parto. Com 15 de maio, no dia 15 de maio, eu não tava com 37 semanas, tá? Eu tava ali já nas 39 semanas, isso, 39 semanas. Então, eu já fui pro hospital com mala, com tudo, tendo ali a certeza que eu ia entrar em trabalho de parto porque tinha presença de sangue. E quando eu cheguei no hospital, lá crente que chegou o dia, chegou a hora, vai nascer, a doutora olha pra mim e fala: "Não, mãezinha, pode voltar pra casa, vai descansar bastante pra você ter energia ali pro trabalho de parto, não é o momento ainda". Então o que aconteceu? Tinha as contrações que eram muito suportáveis, né? Era uma cólica bem forte. E esse sangramento me foi explicado que era a abertura do colo do útero, né? Então, por isso que tinha presença ali de sangue nessas contrações. É importante que, se você teve a presença de sangue, vá ao médico. Mesmo não sendo ali o dia, né, de entrar em trabalho de parto ali para ganhar o Zaya, foi importante a minha ida ao médico para ver se estava tudo bem, se estava correndo tudo certo, ter ali o atendimento médico, a avaliação médica para falar, olha, não é o momento ainda, você precisa voltar ali quando as contrações estiverem com mais ritmo e esse sangramento é completamente normal. O meu foi normal, mas se você tem presença de sangue, vá ao hospital. E com essa informação de que não era o dia, voltei para casa, fui para casa da minha mãe, fui distrair minha cabeça, fui descansar e me preparar
para esse momento ali, né, tão importante ali, pela segunda vez na minha vida. Do dia 15 de maio até o dia 18 de maio, eu fiquei ali com esse sangramento, que não era tão intenso, mas tinha ali a presença de sangue, e com essas contrações de pródomos, né? Contrações de treinamento que evoluiu para contrações de pródomos. Eu vou depois fazer um vídeo falando só sobre as contrações, a etapa de cada contração, que é uma informação muito importante para você conhecer ali o seu corpo no momento do trabalho de parto, tá? As evoluções do trabalho de parto. Então, do dia 15, né, de maio até o dia 18 de maio foi quando realmente começou ali o trabalho ativo de parto. O que isso quer dizer? Na madrugada do dia 18 de maio, eu comecei a ter contrações muito dolorosas, contrações com ritmo, isso é importante falar. Elas começaram ali de 10 em 10 minutos e foram diminuindo até chegar ali contrações de 5 em 5 minutos. Para ter certeza que era uma fase ativa de trabalho de parto, eu tomei banho na madrugada, né, do dia 18 de maio, para saber se essas dores iam passar. E nada, não passou. Fiquei lá 30 minutos no chuveiro e nada dessa dor passar. Então ali eu vi que a dor tava muito forte. Eu falei, é o momento de ir pro hospital. Porque a minha cabeça já tava lá na partulândia já. De 5 em 5 minutos eu já tava vendo estrelas. Vale lembrar que nessa fase latente, né, que é a fase ali do trabalho de parto pela qual eu iniciou ali no dia 18 de maio, nessa madrugada, o meu marido, ele foi essencial. A rede de apoio, se você tem, use-a. É essencial, né? Então, ele estudou durante a gestação quais são as massagens que ele poderia aplicar, né, para que o parto ali, né, todo esse momento fosse mais leve. Leve não é, mas que eu me sentisse acolhida. E isso foi muito importante. Eu notei muita diferença do meu primeiro trabalho de parto para esse segundo trabalho de parto. Isso, assim, para mim foi essencial, tá? Então, se você tem uma rede de apoio, use-a. Vai ser maravilhoso para você. Conselho. Então, nessa madrugada, que eu comecei a sentir dores ali por volta das 1h30, 2 horas da manhã, quando foi ali às 5h10 da manhã mais ou menos, minha mala tava tudo pronto, tudo certinho, fomos para o hospital. O hospital que eu escolhi, que eu planejei, que eu sonhei, tenso falar disso, é o Hospital Sepaco. Então eu visitei esse hospital, eu liguei, entrei em contato ali com o convênio para ter certeza das coberturas que eu tinha direito. O meu aplicativo também mostrava a cobertura ali desse hospital para parto. E aí veio a grande decepção, né? Com dor, sangrando, porque vale ressaltar que o sangramento aumentou, tá? Nesse período, que era o sangramento lá do dia 15 de maio, nesse dia 18 já tava assim, totalmente diferente, tava um sangramento muito mais intenso, né? Com muito mais intenso. E sentindo assim muita dor, tá? Então, chegando lá no Hospital Sepaco, a gente chegou às 6 horas da manhã no Hospital Sepaco. Veio aí essa grande decepção que foi o atendimento do hospital, falando que eu não tinha a cobertura para trabalho de parto nesse hospital. É muito frustrante essa parte ali do meu trabalho de parto, porque é um momento que você tá vulnerável, você tá com dor, você não tem cabeça para resolver nada, você sonhou com aquele hospital, você se programou para aquilo, e chegar alguém e falar assim, não, você não vai ganhar aqui, você com dor, você sangrando, foi assim, foi horrível, foi péssimo, né? Foi uma negligência muito grande do convênio, para um momento ali que eu esperei tanto, que eu me organizei tanto para isso. Então, se eu posso até dar um conselho para vocês, certifique-se de todas as formas possíveis, caso seja um convênio, que o hospital que você vai ganhar cobre, para você não passar esse transtorno que eu passei. Como esse hospital não atendia ali o meu convênio, né? O que eles fizeram? Eles orientaram a ir para a rede própria do meu convênio, mais próximo. E eu fui orientada a me dirigir para o Hospital Salvalos, que fica ali na Moca, em São Paulo, tá? Então, quem conhece esse hospital já sabe até de que convênio que eu tô falando, tá? Para não citar o nome aqui desse convênio. Chegando no Salvalos, eu fiquei assim, muito frustrada, porque eu já tinha passado lá algumas vezes
E eu não é que eu não gostei do atendimento, os médicos foram até atenciosos, mas a demora é muito grande, principalmente para fazer exames. E isso me frustrou muito quando eu precisei passar lá com as cólicas que eu tava sentindo e para ver se estava tudo bem com a minha gestação. Precisei passar lá 2 vezes e eu não gostei. Não gostei pela demora. Teve uma vez que eu passei lá, cheguei, era 1 hora da tarde, fui sair quase 7 horas da noite. Péssimo, não gostei. Mas como eu tava com dor, tava sangrando, tava com medo, e as contrações elas diminuíram para 3 em 3 minutos, eu fui para esse hospital, para o hospital Salvalos, para ter esse acompanhamento ali do meu parto. Chegando no hospital Salvalos, eu cheguei ali por volta das 7h40, 7h30, mais ou menos, tá? E lá, que foi o horário ali da minha internação, mais ou menos esse horário, eu cheguei com 4 dedos de dilatação, vendo estrelas. Sim, era uma dor muito, muito, muito forte, tá? Então lá eles já me acolheram, já fizeram o exame de toque, já fizeram todos os procedimentos ali e viram que eu estava em trabalho de parto ativo, né? A fase de trabalho de parto ativo. E até então, o meu plano, né? A ideia, o que eu sonhei, o que eu cogitei para o meu parto era um parto vaginal, um parto normal. Em nenhum momento eu cogitei cesárea, fiz até todo o meu plano de parto, assim. O meu primeiro parto foi normal, que foi o Miguel. Então, como já conhecer a recuperação, por mais que um parto seja diferente do outro, eu tinha preferência pelo parto normal, pelo parto vaginal. Como o meu plano era ter um parto natural ali, um parto vaginal, o que eu esperava? Um quarto de indução, eu esperava a analgesia, tudo ali o que eu estudei, que é ali os direitos, né, da gestante no seu trabalho de parto. Então eu li muito sobre isso, eu sabia que eu tinha direitos sobre esses processos ali para ajudar no trabalho de parto. E aí vem a outra decepção. No hospital, eles falaram: olha, sim, você tá na fase ativa de trabalho de parto, porém nós não temos ainda um quarto de indução para levar você. Vai ser preciso você aguardar um pouco até as mamães que estavam lá em trabalho de parto usando esses quartos poderem dar à luz, né? E assim, nós que já passamos pelo trabalho de parto, que estudamos sobre isso, enfim, quem vê sobre esse tema, sobre esse universo, sabe que o trabalho de parto dura horas, ou não, depende, mas pode durar horas. Então não é uma coisa que você estrala os dedos e acaba acontecendo, não é assim que funciona. Então não tinha previsão de quando ia ter ali um quarto de indução para que eu pudesse, né, fazer os processos ali para induzir o parto, para ser um parto mais tranquilo, tá? Então, essa foi a segunda grande decepção ali da minha fase de trabalho de parto. Então, eu fiquei ali das 8 da manhã, né, que foi o horário oficial da minha internação, até as 13 horas, sentindo dor, com muita contração, muito chateada, né, porque não era o que eu queria. Com 5 dedos de dilatação, sem privacidade, porque o local onde eu fiquei era separado assim por cortinas, com outras mulheres que também estavam aguardando ali um quarto para indução. Então não teve privacidade e não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu tanto quis. E isso mexeu muito, isso me feriu muito para esse momento tão vulnerável pela qual eu passei. Com tudo isso, né, com o sepaco, com a demora, enfim, com tudo isso com dor, eu desisti do parto natural, né, do parto normal. Eu solicitei uma cesariana. E isso foi ali por volta das 14 horas da tarde, mais ou menos, quando eu chamei a médica, pedi para conversar, eu falei que eu não queria mais o parto normal. Eu queria um parto cesariana. Eu parei com 5 dedos de dilatação. Minha dilatação não evoluiu de jeito nenhum, sentindo muita dor e assim, não aguentava mais. Eu tava muito cansada, muito cansada. Eu não conseguia nem comer, de tão cansada que eu tava e de dor, né? E minhas dilatações não estavam evoluindo. Então, isso ali tava tornando tudo aquilo muito, muito cansativo. É assim, solicitar uma cesárea é um direito, né, que a mulher tem ali no seu momento ali de trabalho de parto. Então, assim, eu também fiz. Mas aí veio a terceira decepção, que foi a informação de que eles só teriam, né, disponibilidade para fazer a cesariana por volta das 22 às 23 horas e que eu precisaria estar em jejum.
né? Então eu fiquei assim, pasma. Nem do jejum eu sabia já pra começar, porque como eu não cogitei o trabalho de parto cesariana, eu não estudei muito, eu não li muito sobre isso. Eu foquei realmente no parto vaginal. Então, mais um conselho: estude as duas vias de parto, porque tudo pode acontecer neste momento, tá? Então, nessa terceira decepção, que foi ali essa informação de que precisaria entrar em jejum e só teria horário lá para as 22, 23 horas, eu entrei em jejum, né? Ciente de que, mesmo entrando em jejum e aguardando até esse horário, o meu trabalho de parto natural podia evoluir, ou seja, as dilatações poderiam evoluir e eu poderia, né, acabar parindo ali de forma natural. Essa informação não foi negligenciada, foi muito ressaltada, inclusive pelos médicos. Vale ressaltar que por volta das 14h30, 15 horas mais ou menos, até mais, acho que até umas 15h30 por aí, 15h30, as minhas contrações elas começaram a perder ritmo. Ninguém soube me explicar por que isso aconteceu. O sangramento ele continuava muito forte, inclusive. Eu já estava com 5 para 6 dedos de dilatação, porém as minhas contrações que estavam ali de 3 em 3 minutos foram perdendo ritmo. Às vezes elas vinham de 10 em 10, às vezes elas vinham de 15 em 15. Ninguém soube me explicar por que isso aconteceu. Eu ainda ouvi que eu estava em contrações de pródromos. Eu fiquei assim, muito estressada com essa informação, porque eu estudei e não tinha como eu voltar pra pródromo, sendo que eu já tava na fase ativa de parto. Os médicos viram que eu tava na fase ativa de parto. Enfim, não teve um profissional capacitado para me explicar o que estava acontecendo, tá? Então, quando eu passei por isso, eu fiquei um pouco mais calma ali com essas contrações menos, né, menos ritmada. E aí eu aguentei ali até as 19 horas, quando veio uma nova informação. Que a minha cesariana não sairia no dia 18 de maio, ali por volta das 22, 23 horas, porque eles não teriam ali cirurgião o suficiente para poder fazer essa cesariana, porque aconteceu ali de ter situações de emergência, eles não conseguiriam me encaixar. E a informação que eu tive foi que no dia seguinte, no domingo, na segunda, perdão, eu seria a primeira, né, mamãe ali a fazer a cesariana, eles dariam total atenção ao meu caso e que, de novo, até esperar o dia seguinte, eu poderia evoluir para um trabalho de parto natural. Eu não tinha o que fazer, eu tive que aceitar. Eu ia falar o quê? Tive que aceitar. Então a doutora recomendou que eu me alimentasse até as 22 horas, que eu, né, tomasse água, enfim, tomasse água, comesse alguma coisa, e a partir das 22 entrava em jejum para ser a primeira cesariana no dia seguinte. Isso foi assim um descaso, né? Porque é um momento muito tenso da nossa vida. E ficar trocando o horário, entra de jejum, sai de jejum, tem quarto, não tem quarto, é muito triste. Eu fui sim ter um quarto. Eles me subiram para um quarto às 20 horas, ou seja, eu dei entrada no hospital ali por volta das 7h30. Fui internada às 8 e só teve um quarto para mim às 20 horas. E esse quarto era um quarto de indução. Porque o meu parto, né, poderia ali evoluir para um parto natural até ali a saída da cesárea, né? Até o momento da cirurgia. Então eu fui sim para um quarto de indução. Eu tava decidida que eu não queria mais o parto natural, até porque eu parei ali com 5 para 6 dedos de dilatação, não evoluiu de jeito nenhum. Então eu quis realmente pegar esse momento para tentar descansar dentro do possível usando esse quarto de indução, que é o que eles puderam disponibilizar para mim, segundo a informação que eu tive administrativa do hospital. E aí chega o grande momento, né? De domingo para segunda, do dia 18 para o dia 19, foi um momento que eu procurei me concentrar no meu corpo, nas pessoas que eu amo, lembrei muito do meu filho mais velho, tive muito amor, respeito e carinho do meu marido, que não saiu do meu lado em nenhum momento. Fiquei em contato com a minha mãe, fiquei ali, né, cercada ali, mesmo que digitalmente, online ali, e com a presença do meu esposo, com pessoas que eu sei que me amam e sei que são pessoas que emitem energias positivas para este momento. Então, na segunda do dia 19, eu levantei, tomei um banho,
me preparei psicologicamente, respirei, porque eu tava com muito medo. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, mal li sobre cesariana, então eu não sabia muito o que esperar. Sempre tive um medo absurdo, absurdo de anestesia, principalmente da hack, porque falam que a injeção é enorme, assim, apavorada. Mas procurei respirar fundo, ter muita fé e me preparar para conhecer o Zay. E aí veio mais um momento ali do parto cesariana que também mexeu muito comigo, que é a equipe que fez o meu parto não foi a equipe que se apresentou. Antes de ir para a sala de cirurgia, uma obstetra cirurgiã foi até o meu quarto, se apresentou e falou que era ela que ia fazer a cirurgia. Chegando lá era outra equipe médica. Isso já me deixou bastante assustada. Eu esperava um pouco mais de humanização num parto cesariana. Por quê? Não leram meu plano de parto. Isso me deixou muito chateada, não leram meu plano de parto. Eu poderia ter falado, olha, quero que leia, meu esposo também poderia, mas, gente, se existe já um plano de parto ali para eles lerem, porque você tá muito sensível, você tá muito emocionada, você tá com medo, você tá assustada, então é para eles lerem. Se existe é porque tá ali para ler, é simples. Mas isso não aconteceu. E mesmo com todo esse caos, esse transtorno, no dia 19 de maio, às 9h03 da manhã, o choro do Zaya invadiu o centro cirúrgico. Eu nunca vou esquecer daquele momento de estar deitada ali e ver aquele nenenzinho ali chorando em cima de mim. Foi rápido, mas foi mágico, foi intenso. Assim, as lágrimas escorreram, olhei pro meu esposo estava chorando, mesmo com todo o cansaço, com todo o estresse, com toda a chateação. Naquele momento é como se tudo valesse a pena, sabe? E valeu. Mesmo sendo muito estressante, gostaria que tivesse sido diferente, mas ter ele ali comigo, ver ele chorando pertinho de mim, foi lindo, foi surreal, foi um momento da minha vida que ficou marcado. Posso dizer que pela segunda vez na minha vida o meu coração explodiu. Eu não acreditava que eu pudesse sentir isso de novo, né? Assim, Miguel tem 13 anos e eu sinto muita saudade. É muito cansativo, mas eu sinto muita saudade de quando ele era pequenininho. Amo a fase que ele tá agora também. Mas é coração de mãe é assim. E como eu disse, o coração explodiu, sabe? Ficou quentinho, ficou para sempre marcado na memória. Assim que o Zé nasceu, eu tive um cuidado muito bacana das enfermeiras, as médicas que me atenderam. Elas foram muito gentis. O que me frustrou desse Hospital Salvá-los foi a administração e a equipe do centro cirúrgico, que eu esperava ali algo mais humanizado, tá? Mas na descida para a maternidade eu fui muito bem amparada, assim, conversaram comigo, gostei muito dessa parte ali da minha recuperação. É importante lembrar que não saiu do jeito que eu planejei, não foi do jeito que eu planejei, foi diferente, mas tudo bem, tá tudo bem porque ele chegou bem, ele chegou com saúde. Hoje nós estamos em outra fase agora, né? Na fase de salto de desenvolvimento, que eu vou gravar um vídeo para vocês falando só sobre isso. E por mais que foi muito sofrido, eu tô feliz porque eu consegui passar por esse momento. Foi mais um momento da minha vida que eu consegui vencer junto com meu filho. E eu quero aproveitar para falar que esse vídeo não é para desmotivar você sobre a sua via de parto, sobre o momento ali que você vai dar ali à luz, você vai trazer o seu filho, a sua filhinha para este mundo. Não. A gente, quando tá grávida, a gente escuta muitas histórias sobre parto, história triste, que deixa a gente assustada. Mas essa não é a proposta. Ao contrário, eu quero falar pra você que nós, mulheres, somos muito, muito, muito fortes. E que você tem um poder, tem uma força que você nem imagina. Você é muito forte. Você vai conseguir passar por esse momento. E quando você tiver ali nos seus braços o bebezinho, a sua bebezinha, você vai ver o
quanto você tem uma força indescritível. Você que tá grávida, você tentante, quando passar por esse momento, você vai ver, vai sentir o poder da força que tem uma mãe. Este vídeo é um convite para você pesquisar, para você estudar, para você se preparar, para você ter um plano A e ter um plano B e, se duvidar, até um plano C, para você pesquisar, estudar os hospitais, ter ali um checklist, sabe, dos hospitais que, poxa, esse hospital aqui eu gosto, se não der certo nesse, para qual que eu vou? Pesquisar as coberturas é um conselho, é um indicativo e também é um aviso de que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, esse momento vai chegar, vai ser muito gostoso e eu tô aqui torcendo demais por vocês. E aproveitando, se você quiser saber como foi o meu pós, né, cesárea, minha recuperação, inclusive 11 verdades sobre a cesárea, eu convido você a clicar aqui no vídeo que vai aparecer aqui nos cards, vai aparecer aqui ou aqui embaixo, para você ver 11 verdades ali que pra mim foi muito intenso, e conversando com outras mulheres que passaram por esse momento, é muito verdade da cesárea, para você ficar preparada caso seja sua via de parto, você esteja se preparando para a cesárea ou você tá ali estudando as duas vias de parto, tá bom? E se você já passou por uma situação parecida de trabalho de parto, ou você está se preparando para esse momento, eu vou amar ler o comentário de vocês. Já comenta aqui embaixo como que foi seu parto, o que você espera do seu parto. Essa troca é muito importante pra gente fortalecer aqui as nossas figurinhas e fortalecer também o nosso canal, porque esse canal também é de vocês, esse espaço também é de vocês. Eu vou deixar aqui um mega beijo pra vocês, até o próximo vídeo, se cuidem!